Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e estou aqui com você hoje para falarmos um pouco sobre Abstract Factory. Então, deixa eu te explicar um pouquinho como funciona esse padrão de projeto. Bom, Abstract Factory é um padrão de projeto ali, é um design parent também, e é muito importante que você entenda que ele é uma interface que declara um conjunto de métodos para criar cada um dos objetos. Então a gente pensa no Abstract Factory ali como uma interface. A gente vai utilizar ali uma interface que vai ser a nossa factory, que vai declarar ali um conjunto de métodos para os nossos objetos específicos. E aí a gente tem ali o que vai ser o Concrete Factories. O que seria isso? É a classe que realmente implementa a interface do Abstract Factory. É aquelas que fabricam os produtos ali de forma concreta, tá? Então tem essa camada ali que vai ser a implementação. E o Abstract Product são interfaces para um conjunto de produtos relacionados. Imagina que você tem um conjunto ali de produtos relacionados e vai ter ali o Abstract Product. E, por último, a gente tem o Concrete Product. O que significa isso? São as classes que implementam interfaces de produtos abstratos ali. Então você vai entender bastante quando a gente colocar a mão no código. Porém, eu quero te mostrar aqui essa tabela bem interessante, que é uma tabela de características, por exemplo, de motor, interior, acessórios, são características de veículos, né? Características de um carro específico. Aqui a gente pode ver que tem um carro simples, que é aqui na tabela, ó, a gente tem um carro simples com motor, o básico funcional, o mínimo necessário, rodas padrão, básico, sistema de som básico, preço econômico. Aí a gente tem aqui já um carro um pouco mais robusto, que tem um motor de alta performance, o interior confortável com mais recursos, acessórios, pacote intermediário, rodas reforçadas ali, sistema de qualidade ali do som, o preço moderado. Já a gente tem os carros luxuosos, que tem um motor de alta performance com recursos adicionais, um interior luxuoso com materiais de alta qualidade, o pacote completo com tecnologias avançadas ali de acessórios, rodas personalizadas de alto desempenho, sistema de som de alta fidelidade e normalmente são bem caros, né? Então a gente tem aqui características de veículos, tá? Mas o que que isso tem em relação, Nathaniel? Vamos entender um pouco primeiro sobre carros simples, que é produzido por fábrica que foca na economia. A gente tem um carro simples ali que, lembre-se que Factory ali é uma fábrica de carros que foca na economia. Esse carro oferece o essencial sem luxos adicionais. É o ideal para compradores que procuram uma opção acessível e eficiente. Já a gente tem um carro um pouco mais robusto, que é de uma fábrica, ou seja, de uma factory ali, projetado para uma durabilidade e desempenho melhorado. Esta variante é produzida por uma fábrica que equilibra custo e qualidade, oferecendo características reforçadas para clientes que buscam mais do que o básico. Aí agora a gente vai para o carro luxuoso, que o foco é no máximo conforto, tecnologia avançada. Essa versão é fabricada por uma fábrica, um factory, especializado em veículos de luxo, utilizando materiais de alta qualidade e os mais recentes avançados tecnológicos. Direcionado para o mercado de alto padrão, pessoas ali que tenham mais recurso financeiro. Tá, mas e o que que seriam ali essas factories, Nathaniel? O que que a gente pode levar isso para o nosso mundo de código? A gente tem as factories concretas ali, né? Cada tipo de carro, simples, robusto ou luxuoso, é produzido por uma factory concreta distinta. Essas fábricas são especializadas na produção de veículos que atendem aos critérios específicos de cada categoria. Já a gente tem aqui os produtos concretos, que cada fábrica produz diferentes variantes de componentes, ou seja, motor, interior, acessórios, que se alinham com o tipo de carro que estão fabricando. E aqui a gente tem a flexibilidade e consistência. O padrão permite flexibilidade na criação de diferentes tipos de carros, mantendo a consistência dentro de cada categoria de produto. Beleza, Nathaniel, você explicou muita coisa aí, abstrata. Agora vamos para o código, né? Vamos ver o código. Então vamos ver aqui o nosso Abstract Factory. Então eu vou criar aqui uma classe. Vou criar duas classes. Uma classe chamada carro. Beleza? Não vou colocar características aqui da classe carro. É apenas uma
classe carro. Vou colocar uma classe motorcycle. A gente vai ter uma classe de carros e uma classe de motocicletas, tá? Então, o que a gente pode criar aqui de factory, por exemplo? Se a gente tem aqui um carro e uma motocicleta, a gente pode colocar um grupo ali de factory como vehicle factory, por exemplo. Então a gente cria aqui uma classe que vai ser uma interface e a gente coloca aqui vehicle é factory. A gente vai ser um factory aqui. Esse vehicle factory aqui, ele vai ser o nosso conjunto de carros ali que a gente vai ter. Então a gente tem que implementar alguma coisa. A gente vai implementar, sei lá, a criação desse carro, a criação dessa motocicleta, que são um grupo de veículos. A gente tem uma interface que vai ser um factory desse grupo de veículos. Então a gente vai ter aqui um método que vai retornar o carro, create car, e a gente vai ter um outro método, cycle, que vai criar a motocicleta, beleza? Então aqui a gente tem os nossos grupos com essa nossa interface. A gente tem aqui o nossa Vehicle Factory, a nossa fábrica de veículos. Tá, Nathaniel, mas e aí o que eu posso colocar ali como Concrete Factory? O que seria ali o Concrete Factory? É o que vai instanciar algum outro tipo de carro. Eu vou criar aqui um pacote chamado Economy, beleza? Que vão ter o carro Car Economy, que vai ter o carro econômico e que vai ter o carro que vai ter a motocicleta também econômica. Então aqui eu tenho categorias diferentes, ó, carros e veículos que são econômicos. E o que o meu Concrete Factory faria, né? Então eu crio aqui uma implementação, de fato, uma classe. Então eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de Economy Vehicle Factory. Que vai fazer o que essa Economy Vehicle Factory? Ela vai implementar o nosso Vehicle Factory. Vou implementar aqui os métodos, lembrando que a gente tem dois métodos aqui, que é para criar o carro e a motocicleta, né? Então a gente tem aqui tanto o carro quanto a motocicleta. Lembrando que o carro e a motocicleta, eles podem estender ali do nosso carro econômico. Então eu posso vir aqui, ó, do nosso carro econômico, fazer um extend car. E o nosso motorcycle econômico, fazer um extends motorcycle. Por que eu fiz isso? Porque aí a gente vai fazer uma implementação aqui na nossa Economy Vehicle Factory. Ou seja, a gente vai criar um carro que é econômico. Então a gente vai dar um New Car Economy. E aqui a gente vai criar uma motocicleta econômica. New Motorcycle Economy. Beleza? Então aqui eu tenho um grupo concreto ali de veículos que são econômicos. Da mesma forma que implementam esses dois métodos, que vão criar o carro, que vão criar. Da mesma forma, eu posso também criar aqui um grupo, vou criar um outro, que vai ser dos luxuosos. Criei aqui. E eu vou criar também o carro. Car. Touring. Que vai estender do carro. Vou criar aqui moto
Luxury, que vai estendendo o motorcycle. E agora eu tenho aqui classes de carro luxuoso e uma motocicleta luxuosa. E eu vou ter um grupo também desse carinha. Então eu vou criar aqui mais uma classe aqui de implementação, né? Que vai ser a nossa Luxury Vehicle Factory. E ela também vai implementar o nosso Vehicle Factory. Estou implementando aqui. A diferença é que agora ela vai instanciar os carros luxuosos. Então eu vou aqui e vou instanciar o New Luxury Car Luxury. E aqui eu vou implementar New Motorcycle Luxury. Então eu vou implementar aqui os métodos que chamam o carro luxuoso e o carro e a motocicleta luxuosa, beleza? Desses factories aqui, ó, eu quero utilizar o Luxury Vector Factory. Então eu posso utilizar ele, eu vou saber que ele vai instanciar carros luxuosos. Ah, eu quero instanciar o Economy Factory aqui, que é uma implementação. Então eu posso saber que ele vai implementar para mim carros luxuosos. Então é muito importante a gente entender isso, que a gente tem esse grupo e o cliente que vai decidir qual grupo de carros que ele quer instanciar. Ele vai decidir ali. É muito importante a gente entender isso, porque a gente pode decidir ali qual o grupo que a gente vai instanciar de acordo com a nossa factory, de acordo com a nossa fábrica. A gente tem um grupo de produtos que a gente pode instanciar. Isso também pode ser utilizado ali para a gente criar, por exemplo, botões de funcionalidade, para criar janelas, enfim, tem várias formas ali da gente utilizar esse padrão de projeto chamado Abstract Factory, beleza? Então, é dessa forma que a gente pode implementar o nosso Abstract Factory, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E é isso aí. Espero você na minha próxima aula.